E aí galera, beleza? Nando Costa aqui na área. A gente tá chegando agora no mês de dezembro aí, muita coisa boa para rolar aqui, uns vídeos que eu tô preparando para vocês, alguns assuntos que já surgiram ao longo dos comentários nos últimos vídeos que eu postei aí também, tá? Então eu tô preparando algumas coisas interessantes agora pro final do ano aí pra jogar muito som bom para vocês aí, beleza? Então eu queria aproveitar aqui para deixar alguns recados também. Se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo, não deixe de se inscrever no canal, tá? Porque toda semana eu tô postando conteúdo com bastante coisa aí para você tirar dúvida das coisas de áudio que você tem e tudo mais. A outra coisa é em relação ao concurso de mixagem, que eu acho que no último vídeo ou penúltimo vídeo eu postei alguma coisa falando que o concurso iria até dia 1º de dezembro. Eu viajei totalmente, na verdade até o dia 31 de dezembro, tá? Então se você não mandou ainda sua mix, você tem aí algumas semanas ainda para fazer. Aproveite aí, muita gente já me mandou as músicas, tá? Pô, vai ser legal porque eu vou poder fazer uma análise geral, assim, das mixagens, de como a galera tá abordando a música. Eu vou fazer um vídeo especial no final do concurso mesmo, que eu acredito que vai ser ali pra primeira, segunda semana de janeiro, ali que eu vou ter o tempo de ouvir a mixagem de todo mundo mesmo e fazer esse vídeo, tá? Então tá, hoje a gente tá no 8º vídeo de análise de mixagem. Tem umas coisas bem interessantes assim para passar para vocês, umas coisas que eu não falei ainda. Eu vou falar um pouquinho sobre restauração de áudio também, só dar uma pitadinha, ver algumas coisas que a gente pode trabalhar na masterização também, tá? Então eu espero que vocês curtam esse vídeo. Vamos cair no som? Vamos lá. Então beleza, galera. O som que a gente vai abordar hoje aqui é uma música mixada pelo Júnior Campos, tá? É uma música da banda Portal 4. Ele até me mandou um e-mail com os comentários aqui. Eu queria até iniciar o vídeo falando um pouquinho sobre algumas coisas que ele postou aqui, né? Ele fala, Nando, em primeiro lugar, gostaria de te agradecer pela resposta que me deu lá no YouTube e tal. Foi de suma importância para dúvida que ele tinha um tempo e tal. Aí ele falou um pouquinho sobre a mixagem que ele fez, que é dessa música. O nome da música é Sem Você Não Dá. Tá? É uma música no ritmo de sertanejo, tá? Muita gente tem mandado, eu tenho na verdade masterizado várias coisas de sertanejo, mixei algumas coisas também ultimamente e tal, então eu acho que aborda muita gente nesse lance porque tem muita gente tentando trabalhar essa estética. Eu falei alguns vídeos atrás quando eu estava falando sobre o lance de fazer a master ficar alta e tudo mais, eu dei alguns exemplos de música sertaneja porque é um estilo que tem aparecido cada vez mais gente trabalhando nisso e tentando se especializar e até cobrir com mais qualidade mesmo o estilo, né? E aí foi interessante que ele mandou essa mixagem e descreveu um pouquinho como é que ele trabalhou, né? Aí ele falou aqui, eu vou falando para vocês aqui, ó. Eu uso o FGX da Slate Digital como limiter, pois gosto do som e da referência que ele me dá do RMS e ainda tem um compressor, tá? Esse plugin é bem legal, eu já utilizei ele algumas vezes já. Eu não tenho ele aqui não, mas eu já utilizei no estúdio de um amigo meu. É bem interessante, sim, o lance de ter integrado o compressor e o limiter. Beleza. Na minha master eu costumo usar em cadeia. Aí ele descreve aqui. É o Virtual Bus Compressor, que é também da Slate Digital, tá? Se você não conhece os produtos da Slate Digital, vale a pena conhecer, tá? Às vezes você pode pegar um demo lá e baixar. Um dos produtos que eu uso da Slate bastante é o Steven Slate Trigger, que é um plugin que na verdade ele serve para usar samples, né? Para a gente substituir, por exemplo, som de bumbo, som de caixa. Ele é sensacional, tem uma biblioteca de áudio muito legal, assim, de sons de bateria. Ultimamente ele fez até uma parceria com o Chris Lord-Aud, também lançou um pacote de samples de bateria gravado pelo Chris Lord-Aud e tal, então é bem legal, tá? Os produtos da Slate Digital vale bem a pena. E tem outra coisa também, se às vezes você tem a grana apertada e tal e você quer ter os plugins, uma gama de plugins à disposição aí e tal, eles têm um esquema de assinatura anual também que vale muito a pena, tá? Um amigo meu acabou de assinar, falou que o valor é bem legal, é acessível e eles disponibilizam todos os plugins da Slate para você utilizar, tá? Então dê uma olhada aí, é só procurar aí no Google Slate Digital que você vai ver, é bem legal, tá? Aí ele utiliza esse Virtual Bus, na verdade, só para dar uma coloração. Aí em seguida ele usa um Pultec, né, o Puigtec, que na verdade é a simulação do Pultec da Waves, tá, para dar um agudo e um grave, porque ele gosta dele. Realmente esse plugin aqui ele é interessante, que ele tem uma característica mais
vintage, né? O Pultec é um equalizador vintage, ele tem, até a sonoridade dele é um pouco mais granulada mesmo, ele tem um lance bem legal, no grave e no agudo, mas não é uma sonoridade que ela é mais granulada, ela não é tão transparente, tá? Então é só você ter em mente o tipo de som que você está procurando. Depois ele usa um Kramer Tape da Waves, eu já até mostrei em alguns outros vídeos também o Kramer Tape para a gente usar como excitação harmônica, que é bem legal. Ele usa o Isotope 7, mais no final da cadeia e tal, com o Stereorizer, né, o Stereo Imager, né, um compressor multibanda, o Exciter também. Ele usa um EQ, o Muse EQ, para corrigir e compensar algumas frequências. O Alpha Compressor, esse sim, para dar uma boa comprimida e dar uma puxada. No Pan, curto muito esse plugin, o Mixcentric da Waves, e para dar mais um brilho. E por fim o FGX, tá? Que é o que ele vai usar o limiter, né? Para finalizar a cadeia. Legal. Costumo abrir a voz e overs primeiro, aí já equalizo principalmente os agudos para ficar como eu gostaria, para não precisar puxar muito nos canais individuais. Não sei se é uma boa, mas tem dado certo para mim, pois sempre boto esses plugins antes de começar a mix e já deixo regulado ao meu gosto para não precisar fazer muitos ajustes individuais. Claro, dou uma levantada nos faders antes de ir mixando para cada canal para ver se não ficou exagerado para algum instrumento. Tá bem? Estou enviando. Beleza. Então, essa ideia aqui, existem várias correntes de pensamento. Esse lance que ele falou assim, que ele abre as coisas, master, e depois ele começa a mexer individualmente, é uma ideia que é interessante, tá? Mas não necessariamente significa que quando você abre as coisas master, por exemplo, se você usar um compressor, um equalizador, o excitador, tudo no master, não significa que você vai ter que mexer menos nos canais individuais, entendeu? A gente não pode confundir, porque as coisas, elas são complementares, elas não são excludentes, assim. A gente utilizar coisas no Master Bus não significa que a gente vai ter que usar menos nos canais individuais, tá? Então isso aí é uma coisa para ficar claro. O que você tem que usar nos canais individuais é independente, de certa forma, do que você está usando no Master, mas o que está no Master influencia, entendeu? Então, são coisas complementares, uma coisa vai conversar com a outra. Porque, por exemplo, se você está utilizando o seu master e você está comprimindo demais a sua música, a sensação é que alguns tracks que têm informação grave, por exemplo, baixo, bumbo, você vai sentir que eles vão dar a sensação que eles estão mais graves, porque na verdade a informação grave vai estar sendo comprimida no seu master, tá? Então a tendência é de você cortar mais grave nos canais individuais. Se você não comprime no seu master bus, provavelmente você não vai cortar tanto nos graves nos seus canais individuais, tá? Então, você vê que uma coisa influencia a outra, mas a ação de ter que cortar grave vai acontecer, independente de você utilizar o Master Bus ou não, entendeu? Então, é bom ficar ligado nisso, né? Geralmente eu tendo a recomendar, para quem utiliza plugins no Master Bus, o mais importante é você fazer aquilo que eu tenho sempre falado, você ouvir o que a mix está pedindo, tá? Então, começa a sua mix sem nada, levanta os faders, faz um balanço básico ali. Depois que você fez esse balanço básico, se você já quiser trabalhar de cara algum plugin master ali para dar uma coloração e tal, você pode, nada impede, tá? Só que, o que acontece? Alguns ajustes vão ter que ser feitos ao longo do processo. Obviamente, não adianta você chegar, eu gostei dessa compressão, gostei desse EQ, é isso, eu não vou mexer mais. Se você não mexer mais, provavelmente a sua mix vai ter algum problema ali no final, tá? Isso é uma coisa que eu já passei centenas de vezes, assim, revisando mixes e depois de um tempo você esquece, abre ela de novo e aí você vai ver que de cara o problema está nos seus plugins do Master, tá? Então o que eu recomendo é você começar a mexer. Você começou a fazer um balanço ali básico de volume, pan e tal, e depois que você fez isso, você vai e pode começar a inserir alguns plugins master e continua trabalhando normalmente na sua mix, nos canais individuais, tá? Em determinado momento, os canais individuais vão estar legais, você vai ter uma sensação ali que o seu master precisa ser reajustado. Às vezes você vai ter que ajustar o grave ali, às vezes você vai ter que reajustar a compressão, porque o som das partes altera o todo, e o som do todo afeta as partes, né? Então é um jogo conjunto, assim. Então quando você acha que, na verdade, você fez aquilo ali para minimizar o seu trabalho, na verdade as coisas são complementares, tá? No último vídeo até comentei o lance da lente, é como se você estivesse vendo através de uma lente.
né? Então, tudo que você está mexendo nas partes vai afetar o todo. E quando você afeta o todo, vai pedir para que você afete coisa nas partes também, tá? Então, beleza. Eu vou começar mostrando para vocês aqui a mix crua, só para a gente dar uma ouvidinha e ter uma noção do que está rolando. E eu vou falar um pouquinho das sensações que eu tive, mas eu vou botar aqui para vocês ouvirem. Vamos lá. Dizem que o tempo cura feridas, e o meu lamento de ter como perdida. E quantas vezes eu te procurei pedir perdão, tentando consertar o que eu causei pro coração. Passei noites em claro, só tentando comparar, e a dor de te perder eu não consigo suportar. Eu vim te dizer que a solidão tá machucando sem pena de bater. O vento tá soprando frio, e onde está você? Eu tô tentando te encontrar, eu tô tentando suportar. Eu vim te dizer que se você causar vazio no meu coração, tô procurando uma saída pra essa solidão. Eu juro, sem você não dá, e espero um dia te encontrar no meu coração. Então, deu pra ter aí uma noção da música, de como é que tá rolando, até ter um panorama mais geral dela, né? Então, a primeira vez que eu ouvi a música, o que veio na minha mente é o seguinte: primeira coisa, o balanço da música tá bem legal, né? Se você parar pra reparar, assim, bem, o lance, a relação principalmente da batera com a voz ali, porque nessa onda do sertanejo tem muita gente trabalhando, e é uma coisa que fica bem evidente, de ter uma batera bem forte, bem definida, assim, né? Que começou a criar mesmo essa sonoridade e tal. Então é importante você ter essa bateria bem presente, mas ao mesmo tempo ter a voz ali na frente, mas sem perder a essência harmônica, porque é muito fácil. Eu já vi várias mixes assim que a galera perde um pouco do ponto de referência, de querer botar a bateria muito forte, o médio da música vai todo para a bateria, e por exemplo a sanfona, o violão, que são instrumentos que tem muito médio e trabalham muito na parte harmônica, eles perdem força e eles não conseguem ficar tão forte na mix, né? Então nessa mix eu acho que o balanço ficou bem legal, tá? Mas uma das características que eu tentaria ajustar até mesmo durante a mixagem, porque na verdade esse foi o meu foco durante a masterização, foi o que eu tentei fazer durante a masterização para compensar algo que eu faria um pouco diferente na mix, a questão da própria sonoridade. Na minha forma de entender, a sonoridade dessa música, da mix, ficou um pouco fofa demais. Fofa no sentido de macia, assim. Eu acho que o grave dela ficou um pouco macio demais. Essa música, até por isso que eu tô falando mesmo do lance de ter uma batera mais forte, de ter elementos com muito médio, a sensação global dela tem que ser uma música um pouco mais, entre aspas, roncada, ela tem que ser um pouco mais média, tá? Se vocês pararem para ouvir coisas da música country americana mesmo, a sensação da música é que é uma música muito presente, o médio é bem presente, entendeu? Eu não sei porque existe uma coisa cultural meio de mixagem, em geral, da música brasileira como um todo. Até pelas próprias raízes mesmo do samba e tal, das músicas que tem muito elemento grave. Então, de uma forma geral, a gente tem tendência a querer valorizar bem os graves, assim, e não tem nada errado com isso, né? Mas esse tipo de música, a música sertaneja, ela vem da música country. Então eu acho que a música country é um ótimo ponto de referência para você se basear até para questão de textura estética mesmo, assim, global, né? Pensar no global. Então eu acho que a partir desse ponto a gente começa a ver que o grave tá um pouco fofo demais. Se você vê, tá bem balanceado, mas o grave tá bem fofo. Você vê que o bumbo, ele tá
bem macio, bem fofo, o baixo também, só que eu sinto necessidade de ter uma energia maior de médio, né? Eu vou colocar um pouquinho mais para vocês prestarem atenção nesse detalhe. Né? Principalmente ali o baixo com o bumbo, e outra coisa também que deixa a gente atender a perceber isso é a caixa. A caixa é bem grave, ela é bem encorpada, né? Então a soma de elementos nessa região aí, vou dizer, entre 100 e 300 Hz é muito forte. Então a maior parte dos elementos está aí, nesse bolo aí, que é o que conduz a música, na verdade, entendeu? Então o que eu faria é trabalhar alguma coisa de equalização e compressão para deslocar um pouco mais as coisas, né? Talvez tirar um pouco desse bolo de grave, um pouco da caixa, talvez. Deslocar talvez o baixo um pouco mais para cima na região do espectro, porque o baixo está bem subgrave, se vocês repararem aqui, ele tem um sub bem forte, que não tem nada errado, mas está bem equilibrado na mix, mas em termos estéticos mesmo, né? Ele está mais forte nessa região, então eu tiraria um pouco. Se vocês pararem para dar uma ouvidinha em algumas referências de country mesmo, pega... Sei lá, esses dias eu ouvi um disco fantástico que é do guitarrista Brad Paisley, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada aí, é um disco que ele lançou recentemente é uma vibe meio de Natal, assim. Galera, é um disco sensacional, assim, em termos de sonoridade, em termos de arranjo, em termos de performance. Ele é um puta guitarrista, assim, canta muito bem e tal, mas em termos de sonoridade vocês caem pra trás, assim, porque é uma coisa... eu acho que reflete bem esse tipo de textura que eu tô falando, assim, do country, que na verdade é uma reflexão na música brasileira, na música sertaneja brasileira, né? Então é um reflexo estético que a gente poderia pensar aí como uma referência que é legal, né? Então, se vocês puderem, dê uma olhada nesse disco do Brad Paisley, que é bem legal. Então, a gente tentar trabalhar essa estética mais voltada para o médio mesmo, pro roncado, sem ter tanto sub, é uma coisa que é interessante para esse tipo de música, tá? Então foi isso que eu tentei fazer na masterização, vocês já vão sacar daqui a pouquinho, tá? Então esse é o primeiro lance, né? O outro lance que eu ia comentar com vocês, principalmente se a gente reparar na voz, presta atenção na melodia da voz, olha só, vou colocar aqui na hora que a voz entra. Dizem que o tempo cura feridas, e o meu lamento de ter como perdida. E quantas vezes eu te procurei pedir perdão, tentando consertar o que eu causei pro corpo. O que acontece? A gente tem esteticamente ali um bumbo, uma caixa mais grave, né? O baixo no grave ali também, que tem uma região forte de grave. E a voz tem melodias que estão girando numa região mais grave, aqui nessa parte aqui. Então a voz está com notas graves também, que começa a praticamente encostar, né, nessa massa de grave que está conduzindo a música, né? Então uma das coisas também que eu faria para destacar um pouco mais essa sensação do médio global mais presente, seria no primeiro momento, independente do que ele tiver utilizado na mix, até trabalhar uma compressão multibanda no grave da voz, entendeu? Ali na região do médio grave da voz funcionaria de uma forma interessante, mas isso na mixagem, tá? Então seria uma alternativa na mixagem de já deslocar um pouco a voz, quando a voz canta o grave, esse grave da voz ser comprimido, né? Então a sensação da voz vai ser uma voz mais média, porque a região do grave dela vai estar mais comprimido, tá? Então algumas pequenas coisas que poderiam ser feitas na mix para esteticamente mudar um pouco a cara. Então o bumbo eu acho que é legal, esse chão subgrave dele dá uma maciez legal no bumbo, porém o baixo eu deslocaria o baixo um pouco mais para cima da região do espectro. Provavelmente se tem ali um high pass filter no baixo, subir ele um pouquinho, por exemplo, se ele estiver em 30 Hz,
Talvez subir ele para uns 40, 45, dependendo do timbre, tem que testar, né? 40, 45 Hz e tal. Já vai tirar um pouco do baixo ali da região do subgrave e fazer as compensações necessárias em outras regiões de equalização e até compressão também do baixo. A caixa da batera, eu poderia filtrar ela um pouquinho mais alto também, mas provavelmente limpar mais o médio grave da caixa, tá? Para tirar um pouco mais dessa energia do médio grave. E a voz também, trabalhar uma compressão multibanda no médio grave da voz, independente do que ele tiver feito de equalização e compressão, tá? Mas o resultado da voz, em relação ao todo, pode ter um médio grave um pouquinho mais comprimido. Fazendo essas 3 ou 4 modificações aí, provavelmente a sonoridade da música já vai ficar mais média, vai ficar um pouco mais viva, entendeu? Menos fofa. Né? É uma coisa mais estética, né? Então, você vê que o desafio, aos pouquinhos, você vai ajustando, só pensando assim, o que eu poderia fazer nesse elemento para mudar? Só que cada coisa que você faz específica, você vai estar afetando todo, tá? Isso é uma outra coisa também que às vezes as pessoas não entendem de uma forma tão clara e um pequeno ajuste altera tudo. Essa semana mesmo eu estava fazendo uma mixagem para um cliente meu, e eu tive que explicar algumas coisas, assim, porque a gente estava fechando as mixagens, chegou no último dia, assim, ele falou, pô, Nando, tá legal essa aqui, mas, pô, eu queria ter um pouco mais de bumbo, porque eu acho que as outras músicas o bumbo tá mais alto e tal. Eu falei, beleza, aí subi o bumbo e salvei a música, simplesmente. Aí eu masterizei a música, aí quando eu mandei a master, ele falou, pô, mas tem uma coisa estranha, tá meio grave a música. Eu falei, mas você não pediu pra subir o bumbo? Aí ele falou, foi. Mas aí o que acontece? Quando você sobe o bumbo, você não pode ignorar que aquela subida de bumbo vai alterar o espectro da música como um todo, né? Então, por eu subir o bumbo, na verdade eu criei uma massa de grave na mix como um todo que vai ser somada com baixo. E aí ele falou assim, pô, mas agora o baixo ficou meio sujo. Mas aí não é o baixo sujo, é porque você tem uma soma ali de uma massa na região médio grave do bumbo, que ficou mais evidente, e somada com o médio grave do baixo, que ficou no mesmo lugar, cria uma certa sujeira no médio grave, que na master você vai compensar, vai limpar, o baixo vai ter uma sonoridade um pouco mais suja, diferente do que estava antes, entendeu? Então, o fato de você alterar um elemento, você pode afetar alguma outra coisa que você não queria mexer. Então é muito bom ficar claro que quando você faz qualquer modificação, você tem que levar em consideração as consequências que aquilo vai ter, né? Então esse tipo de análise é muito importante. Quando seu cliente pedir então para você ajustar alguma coisa, você pode ajustar, mas você vai lá no começo da música, você dá um play do começo e deixa ele ouvir do começo, para ver se aquilo ali não vai afetar alguma coisa que estava legal no ponto anterior, né? Se não vai ter essa consequência, né? Então é muito importante a gente ver isso, porque isso está acontecendo a toda hora, assim. Às vezes você manda uma música e o seu cliente pede para abaixar a voz. Você abaixa a voz, do que você abaixa a voz, por exemplo, a guitarra parece estar mais alta. Não é porque a guitarra está mais alta, é porque a voz tem médio. Então, quando você abaixa a sua voz, a música fica com menos médio na voz. Consequentemente, o médio das outras coisas, quem tiver médio, vai dar a sensação que está mais proeminente, porque a sua voz perde um pouco de atenção nos médios, entendeu? Então, essa gangorra de mexer volume para baixo e para cima altera o espectro da música como um todo. Às vezes altera até a sensação da música, né? Às vezes, principalmente nos elementos graves, assim, que eu digo bumbo e baixo, esses elementos são os elementos que mais afetam o resultado final depois de pronto, porque quando você faz o balanço final daquilo ali, você chegou num equilíbrio ali de espectro, de compressão e tal. Se você tira um pouco o bumbo, por exemplo, a sua música fica sem força, fica meio roncada e fica sem força, porque você tira o grave do bumbo, né? A mesma coisa com o baixo. Então, esse balanço é muito importante você fazer, porque muitas vezes quando você tiver que aumentar uma coisa ou abaixar outra, você vai ter que fazer compensações de equalização em outro instrumento, provavelmente. Às vezes, compensações de compressão. Isso é uma coisa que não tem muita regra, assim, você tem que sentir que você pode fazer tudo, mas você tem que compensar por aqueles movimentos que você faz, entendeu? Beleza. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora algumas coisas que a gente poderia fazer, só para vocês terem uma percepção dessa sensação, tá? Então eu vou abrir aqui uma instância do Ozone. Aqui tem até
Na verdade, os movimentos que eu fiz, eu deixei até salvo aqui, mas eu quero fazer algumas compensações, por exemplo, com equalização. Como é que a gente tiraria esse fofo da música, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou fazer um movimento com equalização aqui em mid-side, tá? Então vamos dar uma ouvidinha aqui pra ver o que a gente poderia melhorar. Dizem que o tempo cura feridas, e o meu lamento de ter como perdida. E quantas vezes eu te procurei pedir perdão, tentando consertar o que eu causei pro coração. Passei noites em claro, só tentando comparar, que eu não consigo suportar. Eu vim te dizer que a solidão tá machucando sem pena de bater. O vento tá soprando frio, e onde está você? Eu tô tentando te encontrar, eu tô tentando suportar. Eu vim te dizer que se você causar vazio no meu coração, tô procurando uma saída pra essa solidão. Eu juro, sem você não dá, e espero um dia te encontrar no meu coração. Então eu fiz um movimento aqui rapidinho de equalização em mid-side. Vocês puderam acompanhar aí. Qual que foi o meu raciocínio? Eu sempre vou escaneando o meu ouvido no espectro onde o meu ouvido para assim, ó, aqui tem um grave, vamos limpar ele, vamos. Aí eu vou, limpo o grave. Aí depois que eu limpo esse grave, aquilo ali vai ter uma consequência. Ah, agora a região um pouquinho mais grave você pode tirar um pouquinho mais. Aí eu vou lá e limpo a região um pouquinho mais grave. Continua tocando. Depois que eu limpei aquilo ali, muitas vezes eu desligo e ligo a banda para ver se eu melhorei realmente o que eu queria, né? Aí eu parto, aí vou escaneando o ouvido. Opa, agora acho que na média alta tem alguma coisa estranha. Então eu vou, subo ali, faço o que a gente chama de sweep, né? Que você percorrer, sobe a frequência, dá um ganho, né, em determinada frequência e vai andando nas frequências próximas para você achar o que você não quer. Trabalha a abertura, cai um pouquinho. Então eu limpei aquilo ali. Ah, agora tem uma região um pouquinho mais alta. Beleza. Até que estabiliza o meu espectro naquilo ali, né? Eu estou trabalhando aqui em mid-side porque eu faço esse movimento. Na masterização eu acho a ferramenta de mid-side na equalização muito importante, assim. Porque quando eu estou ouvindo aqui, eu estou caçando, por exemplo, o médio grave. O meu primeiro movimento foi de caçar naquele bolo que está ali, o bombo, o baixo, com a caixa. E eu sei que isso tudo está no centro da mix, tá? Como um todo. Até se eu tocar aqui para vocês ouvirem, ó. Do lado tem pouca coisa. Tem até um soprinho do boom, provavelmente algum reverb no boom, alguma coisa assim. Mas em geral é só a sanfona, o efeito e tal, essas coisas. Então quando eu faço esse movimento, uma coisa já vai trigando o meu próximo movimento, uma coisa já vai trigando o meu próximo movimento, até que eu estabilizo e penso assim, opa, agora não tem mais nada de equalização para corrigir, tá? E aí eu faço esse movimento sempre no canal MIDI, né, se o canal MIDI for o que me triga primeiro para eu trabalhar, ou o canal side. Às vezes a coisa que mais me incomoda é, sei lá, o som da sanfona que está dos lados, tem médio excessivo e tal, mas não é esse o caso. Então nesse caso eu queria tirar um pouco do fofo da música. Então a primeira região que eu ataquei foi justamente essa região aí dos médio graves, ó. Se vocês olharem aqui, ó, tem um cortezinho bem leve nos 260, um cortezinho leve também por volta de 312, aqui é uma região mais forte. Só que o fato de eu ter cortado isso aqui, eu deixo as médias altas mais evidentes. Então, logo na sequência aqui, eu já fiz um cortezinho por volta de 2.6, tá? E depois eu fiz um cortezinho aqui em cima, por volta de 8K, 8.15, tá? Depois que eu fiz isso aqui, o meu espectro no canal MIDI eu já senti estabilizado. Aí o meu ouvido já começa a percorrer o que está dos lados. E dos lados, mesma coisa, eu senti um movimento aqui
entre 100 e 200 Hz aqui. Então foi o que eu vim de cara aqui mexer. Foi isso aqui e no médio também, tá? Principalmente é o que reflete as sanfonas e tal. E aí fazendo esses movimentos eu senti necessidade de mexer um pouquinho também por volta de 2.9. Vocês veem que aqui são cortes muito pequenos mesmo, tá? Super sutis e tal. E vai tudo de ouvido, eu não olho, eu não fico olhando aqui pro valor. E lembrando aqui também, antes de eu fazer qualquer corte, eu subi aqui, né, fiz um sweep, achei a região de frequência. Na hora que eu achei a região, eu já fiz o teste já, que é aquilo que eu expliquei em vários vídeos atrás, sobre a modelagem de equalização que eu estou utilizando, né? Se é analógico ou se é digital, né? Então nesse caso eu utilizei digital. Geralmente eu utilizo digital se a mixagem está com uma sonoridade legal já. Eu estou sentindo o som já, de certa forma, entre aspas, mais quente, tá? Que eu acho que o balanço dessa música tá bem legal, então eu senti que no digital eu iria ter cortes mais sutis, assim, mais transparentes, né? E eu trabalhei no Surgical Mode para eu poder fazer curvas mais precisas ainda e o trabalho dos cortes ficar ainda mais sutil, tá? Então vou mostrar para vocês comparando o som com o EQ desligado e ligado. Olha só a diferença que dá, é bem forte, olha só. Aqui tá desligado. Dizem que o tempo cura ferida e o meu lamento de ter como perdida. Tá, agora eu vou colocar aqui um trechinho com a equalização ligada, ó. Dizem que o tempo cura ferida e o meu lamento de ter como perdida. E quantas vezes eu te procurei pedir perdão, tentando consertar o que eu causei pro coração, né? A consequência direta que a gente percebe é o seguinte: a voz fica com maior foco. Então vocês veem que agora, até nas regiões mais graves da voz, a voz está sempre em primeiro plano. Por quê? Porque eu limpei aquela região de médio grave e tudo. Provavelmente a parte grave da voz está acontecendo nessa região um pouquinho mais alta aqui, ó, por volta dos 400 Hz por aqui, tá? Então como eu tiro um pouquinho da região abaixo, que é onde está a massa mesmo do baixo, do bumbo e tal, eu tiro a atenção dessa região e a atenção vai para o grave da voz. Então presta atenção bem na voz, vou colocar na parte da voz aqui, ó, sem equalização. Sem equalização parece que a massa do bumbo, baixo e caixa está na frente da voz, do grave da voz, na frente do grave da voz, presta atenção. Dizem que o tempo cura ferida. Agora com EQ. Dizem que o tempo cura ferida e o meu lamento de ter como perdida. E quantas... Né? Então vocês veem que é uma mudança bem substancial e apenas um movimento de equalização aqui, né? Então eu fiz isso aqui só para mostrar para vocês em tempo real como que é o meu raciocínio de fazer. Obviamente eu demandaria dezenas de exemplos assim para vocês, para eu ir fazendo cada um passo a passo e tal. Eu vou tentar ir mostrando nos próximos vídeos alguns exemplos para vocês terem essa noção, tá? E à medida do possível eu vou tentar mostrar com detalhes assim para vocês sacarem, mas cada música é de um jeito realmente, né? Cada música tem um elemento que vai te trigar, né? Quando eu falo trigar é um elemento que vai te guiar ali para você fazer a ação, né? Então pode ser qualquer coisa na verdade, né? Então nessa música foi isso. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que ficou a minha equalização final, porque o que acontece? Isso aqui é o primeiro movimento, tá? Depois que a gente faz isso, a gente vai comprimir, vai fazer tudo e tal. Na hora que chega no final, você vai falar assim, pô, mas agora parece que tá sobrando um grave ali e tal. Então chega no final das coisas, você vai mudando um pouco a equalização e não fica exatamente como você começou, tá? Esse processo é um processo dinâmico,
tá? Que vai sendo reajustado igual na mixagem mesmo. Você começa cortando o grave de uma coisa, chega no final da música, aquele grave que você cortou, você fala assim, ah, mas agora eu cortei demais, então você tem que voltar, então é um processo constante, tá? Aí eu salvei aqui o preset, ó, só para vocês terem uma noção. Aqui, o movimento final da minha mixagem foi esse aqui, ó. Então vocês veem que no canal MIDI é mais ou menos isso que eu comecei a mexer, tá vendo? Só que eu acabei trabalhando de uma forma até mais larga aqui, ó, entre 200 e 400 eu fiz um corte bastante interessante aqui. Depois, na mesma região ali, por volta de onde eu cortei agora, 2.4, depois 6.56, aí tá vendo? Na minha primeira leitura de master eu nem cortei alto, né? E provavelmente se eu cortando mais alto, eu vou fazer um movimento de compressão diferente que vai meio que balancear. Então não tem regra. Como você faz aqui, o que vale é a ideia principal. A ideia principal eu sei que tem cortes no médio grave, eu sei que tem um corte na média alta e tem um corte na região alta. E isso vai acontecer independente da frequência que eu corte ou da quantidade que eu corto, porque se eu cortar de um jeito, a minha compressão lá no final vai ser diferente, a minha equalização de coloração vai ser diferente, o meu limiter vai ser diferente, entendeu? Mas a ideia é mais ou menos igual. Ó, e aqui é no canal side, então eu cortei grave, cortei médio ali por volta dos 400, 500, um pouquinho, que é a região das sanfonas e tal. Cortei um pouco de média alta e acabei cortando alta também no canal side, tá? Então esse daqui foi um movimento de equalização. Eu vou mostrar para vocês aqui só como é que ficou a equalização final, sem com, ó. Sei que o tempo cura ferida. Com EQ ficou assim, ó. Sei que o tempo cura ferida. E o meu lamento de ter como perdida. Né, clareia a voz mesmo, joga o foco para a voz, né? Que é bem interessante. Beleza, a outra coisa que eu fiz aqui, eu utilizei um Stereo Imager também, né? Esse movimento aqui em escadinha é um movimento que é bem comum, dependendo do tipo de mixagem, tá? Geralmente a gente tende a fechar um pouco a banda grave, tá? Então eu fechei um pouquinho. Lembrando aí que no outro vídeo eu falei que tem muita gente que às vezes deixa em mono, assim, 100%, eu não recomendo muito não. Eu acho que isso é mais natural você ouvir o que a mix está pedindo. Aqui nesse caso a mix pediu para eu abaixar um pouquinho aqui, mas não muito, né? Fechar o grave. Fechei um pouquinho os médios também, né? É perigoso às vezes a gente trabalhar a mixagem ter a sensação assim de que a mix tem que ser aberta e tal. Tem que tomar cuidado, porque nem sempre você abrir, você usar um Stereo Imager na mix como um todo, nem sempre é uma boa ideia. Isso aqui a gente pode fazer também na masterização, tá? Mas tem que tomar cuidado para a relação entre regiões de frequência não ficar desconexo na sua mixagem, entendeu? Você tem que pensar na horizontal. Então, o seu grave tem que estar bem distribuído no campo estéreo, tá? E isso significa que ele não fique desconexo canal esquerdo e direito. Por isso que a sensação é de fazer o grave até um pouco mais mono, entre aspas, tá? Não fazer desconexo entre canal esquerdo e direito. A mesma coisa com os médios, a mesma coisa com os agudos, né? Só que a tendência é que os brilhos, geralmente a gente tende a deixar mais aberto, eles são mais naturais, e os médios um pouco menos. Então, você pensa tipo como se fosse um triângulo, assim, funciona bem, em termos de ideia estética, tá? Então, geralmente essa escadinha aqui é uma ideia que muitas vezes funciona conceitualmente, tá? Mas você tem que ouvir como que a sua mix está dispersa. Muitas vezes, às vezes eu já peguei mix muito aberta, que às vezes eu tenho que até fechar os brilhos, por exemplo, deixar o brilho mais mono do que ele veio. Isso aí é comum também, acontece, tá? Então eu fiz um movimento aqui, então vamos ouvir aqui um pouquinho só com o equalizador ligado e vou ligar o Imager para vocês ouvirem. Sei que o tempo cura ferida e o meu lamento. Tá, vamos ligar o Imager. Sei que o tempo cura ferida e o meu lamento de ter como perdida. A consequência direta que eu percebo aqui é que
a gente começa a perceber mais o chimbal da bateria, o brilho do violão fica bem aberto, dá um ar, né? Parece que a gente cria um espaço ali para a voz poder respirar, que antes não tinha, né? Vou dar um bypass aqui, só um bypass no plugin como um todo, olha só, a música original tá assim. Sei que o tempo cura ferida. Tá? Agora com o EQ e com o Imager, tá assim, ó. Sei que o tempo cura ferida. E o meu lamento de ter como perdida, né? Dá uma boa respirada, né? Aí na sequência eu utilizei aqui um exciter, tá? O lance da ordem aqui, a gente pode fazer uma longa discussão sobre isso, né? Mas na verdade a ordem aqui também, eu sou trigado por alguns elementos para poder escolher a ordem aqui, tá? Então, várias vezes vocês já viram eu fazendo vídeo de análise de mixagem, às vezes eu mostro aqui, por exemplo, a seção de dinâmica aqui, às vezes eu utilizo um compressor multibanda, às vezes o expander também, né? Multibanda e tal, às vezes eu gosto de colocar depois do equalizador, mas no caso dessa música aqui, eu fui mexendo, fui comprimindo no hardware que eu tenho, fui equalizando e tal, aí lá pro meio da minha master eu falei assim, pô, eu podia trabalhar uma coisa com a dinâmica, eu inseri a dinâmica depois até do exciter, tá? Não tem regra, não tem problema, né? Desde que você saiba o que você está fazendo mesmo e entenda o signal flow, entenda que você colocar uma coisa antes da outra vai afetar o que está na frente, né? Então você tem que saber que essas compensações têm que ser feitas e entender o que você está mexendo em cada parte ali, né? Que você está fazendo uma cirurgia na música, né? Entender que se você cortar aqui, você não vai matar o cara ali, né? Então é meio que essa ideia. Aqui eu utilizei um exciter muito sutil mesmo, trabalhei ele em mid e side, na verdade no canal side não tem nada, tá? Eu trabalhei ele em mid aqui, dei uma saturadinha de leve nos graves, realmente para dar uma esquentadinha de grave aqui, só aqui, só na banda grave mesmo, as outras bandas eu poderia até ter desligado elas aqui, ó. É legal no Zone 7 que você consegue desligar separadamente as bandas, tá? Até para evitar qualquer tipo de interferência e às vezes você esqueceu uma coisa ligada aqui e tal, então você tem um bypass de cada banda, isso é bem interessante mesmo, né? Então, eu liguei aqui uma saturaçãozinha, só para vocês verem o que eu estou adicionando. Então, quando eu vou adicionar uma excitação harmônica, eu trabalho esse parâmetro mix aqui, eu ponho ele bem forte aqui em cima e depois eu venho baixando, tá? Então, basicamente, o que eu faço é isso aqui, ó. Eu ponho aqui. sei que o tempo cura ferida. Estão vendo esse rom coisa que é sutil, na verdade, tá? Bem sutil, mas eu botei aqui no talo para vocês verem o que faz. Porque se eu trocar a coloração aqui, vocês vão ver que fica bem forte, ó. Sei que o tempo cura ferida. E o meu lamento de ter como perdida. Então eu faço isso, ponho tudo no talo e escolho a coloração. Ah, eu vi que o warm é mais sutil e tal, eu vou poder sujar, mas é só um cabelinho. Aí eu venho, né? Vou voltar aqui. Aí eu abaixo o amount, que é a quantidade de drive, e aí eu acho a quantidade de mixagem. Sei que o tempo cura ferida. E o meu... Tá? Presta bem atenção nos graves, eu vou desligar o exciter aqui para vocês verem. É uma diferença bem sutil, mas ele incorpora legal e não é equalização, né? É uma distorção, né? Uma excitação harmônica. Então olha só, aqui está desligado o exciter. Sei que o tempo cura ferida. E o meu lamento. Tá, vou ligar o exciter, liguei. Sei que o tempo cura ferida. E o meu lamento de ter como perdida. E quantas vezes eu te procurei. Ele dá uma veludada bem gostosa ali no grave do som. É bem interessante, tá? Então, excitação harmônica é uma coisa que eu trabalho a todo momento. E uma última coisa que eu fiz aqui,
nessa instância do Ozone, né, porque eu trabalhei também coisas com hardware, né, equalização, compressão e tal, mas a última coisa que eu fiz aqui, eu utilizei uma expansão aqui, que eu senti necessidade em algum ponto da masterização de soltar um pouquinho o médio grave, tá? Porque eu já tinha comprimido ele no compressor principal, então quando eu comprimi no compressor principal e cheguei num balanço legal, eu senti a necessidade de soltar um pouquinho a compressão no médio grave, tá? Então eu fazendo isso, eu solto, né, eu expando, né, o sinal ali naquela região, e quando ele entra no compressor ele fica mais ou menos balanceado no espectro como um todo, né? Então é só mostrar para vocês aqui qual que foi o resultado. Aqui eu vou mostrar o som sem a expansão. Sei que o tempo cura feridas e o meu lamento de ter como perdida. Tá, vou ligar a expansão. Olha só como é que fica mais viva a região dos médio graves ali, olha só. Sei que o tempo cura feridas e o meu lamento de ter como perdida. E quantas vezes eu te procurei. Olha só que interessante, presta atenção na relação da voz com a caixa da batera, tá? Quando eu desligo aqui, beleza, a voz começou a abrir, tá presente e tal, e aquele grave tá ali, já mais controlado por causa da equalização, né? Presta atenção na relação, desligado aqui a expansão. Sei que o tempo cura feridas e o meu lamento de ter como perdi. Tá? Na hora que eu ligo a expansão, eu consigo dar mais vida para a caixa da bateria. Olha que interessante isso. Eu dou mais vida para a caixa da bateria sem invadir o terreno da voz. Olha só que louco isso. E sem trazer grave também, necessariamente. Eu estou expandindo o médio grave, mas a expansão, basicamente eu estou dando nos picos da caixa ali, eu jogo ela mais para cima e depois que ela subiu, aumentei aquele transiente ali, ele cai de novo. Então eu não deixo o grave se formar novamente. Então olha só que interessante. Como é que a caixa fica um pouco mais articulada, né, e a voz ao mesmo tempo para frente. Então, eu fazendo com que a caixa fique mais articulada e a voz para frente, eu estou fazendo o quê? Adicionando mais médio para a música. Então, era a intenção inicial da master, né, de trazer uma sensação um pouco mais roncada, né, para a música. Olha só. Sei que o tempo cura feridas e o meu lamento de ter como perdi. Dá essa era isso que eu queria, né? Vou desligar aqui e ouvir como é que a gente tá sem nada, a gente tá assim, ó. Sei que o tempo cura feridas e o meu lamento de ter como perdida. Tá? Com todo o processamento que a gente fez até agora, tá assim, ó. Sei que o tempo cura feridas e o meu lamento de ter como perdida. E quantas vezes eu te procurei pedir perdão, Né? Então deu para dar uma boa clareada aí já nessa ideia, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora e vamos fazer a comparação da mix com a master, tá? E ele também me mandou uma master, né? Eu vou mostrar para vocês aqui logo na sequência, mas eu quero mostrar para vocês o resultado que eu cheguei fazendo todo esse processamento e tal, e tentando chegar nessa vibe da música, tá? Então eu vou começar tocando aqui, a gente vai começar da mixagem e eu vou passando para minha master, beleza?
suportar. Eu vim te dizer que a solidão tá machucando sem pena de bater. O vento tá soprando frio e onde está você? Eu tô tentando te encontrar, eu tô tentando suportar. Eu vim te dizer que se você causar vazio no meu coração, tô procurando uma saída pra essa solidão. Eu juro, sem você não dá, espero um dia te encontrar no meu coração. Isso é Portal 4, o som que contagia. Eu te procurei pedir perdão, tentando consertar o que eu causei. Né? Então deu para dar uma ideia aí que justamente esse lance de fazer a mix soar um pouco mais viva em termos de médio, né? Então a gente tentou fazer isso na masterização mesmo, essa compensação. Então tirou um pouco daquele fechado, aquele fofo da música e eu tentei dar um pouco mais de energia para a música, né? Então até se a gente comparar com a primeira master que ele me mandou, né? Então deixa eu colocar aqui, ó, só para vocês compararem. A master que ele me mandou, na verdade, deixou a mix até um pouco mais grave, olha só. A mix original tá aqui, vou fazer uma troca aqui entre a mix original e a master dele, tá? Olha lá. Dizem que o tempo cura feridas e o meu lamento de ter como perdida. E quantas vezes eu te procurei pedir perdão, tentando consertar o que eu causei pro coração. Passei noites em claro, só tentando comparar, e a dor de te perder eu não consigo suportar. Né? Então a sensação que dá é que na master original essa massa de grave ainda foi mais soprada ainda para o subgrave. Então essa master original ela tem mais subgrave ainda do que a própria mix, né? E aí a primeira impressão que eu tive é que na própria mix ela já estava fofa, ela estava mais fofa do que eu gostaria de ouvir, né? Então se você comparar a master que eu fiz com a master original, vocês vão ver que a master que eu fiz ela tende a ser menos subgrave e mais forte nos médios, né? E a master que ele fez tende a ser mais forte no subgrave. Então olha a diferença de som que dá. Vou começar aqui com a minha master, tá? Vamos lá. Dizem que o tempo cura feridas e o meu lamento de ter como perdida. E quantas vezes eu te procurei pedir perdão, tentando consertar o que eu causei pro coração. Passei noites em claro, só tentando comparar, e a dor de te perder eu não consigo suportar. Né? Então deu para ter uma comparação aí. É muito da questão estética, de como você quer que as coisas soem, né? Em termos de coloração mesmo, né? Então eu acho que a música fica com um pouco mais de energia mesmo, um pouco mais de vida, se a gente tender a utilizar ela mais na região média mesmo, do que explorar o subgrave para esse tipo de música, né? Então beleza. A próxima coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é uma coisa bem interessante, deixa eu ver até se está aqui.
Não tá aqui não, tem que voltar nesse arquivinho aqui. Que é o seguinte, quando a gente ouve... vocês já devem ter passado por esse tipo de situação, que é o seguinte, às vezes você tá masterizando a música de alguém e tal, e a música já tá no LR final. Olha só que interessante isso aqui. Se vocês prestarem atenção, aqui no finalzinho tem um lance, um beatzinho eletrônico e tal, mas prestem bem atenção. Um pouquinho aqui, um pouquinho nesse miolo aqui, dá um barulhinho, um negocinho meio do lado direito. Não sei se vocês vão conseguir reparar. Olha só, vou tentar achar o ponto mais ou menos certo que tá. Aqui, ó, quer ver? Presta atenção no seu ouvido direito. Aqui, ó. Dá um... Ouve bem. Vou botar mais uma vez, ó. Até se você não estiver prestando atenção, põe um fone agora aí que você vai sacar. Vem como se fosse um sonzinho meio frito, sabe? Quando você tá com a mão na guitarra e você tira, dá um sonzinho de um hummingzinho elétrico, alguma coisa assim, olha só. Né? E aí, quando eu tava acabando a masterização, eu tava queimando, eu falei, caramba, tem alguma coisa ali me incomodando ali e tal. E esse tipo de coisa é uma coisa que acontece comumente. Às vezes você fechou ali o negócio, na hora que você ouve com o fone já tá tudo pronto, você ouve, sei lá, o barulho da baqueta, do cara encostando a baqueta na caixa, ou você ouve, você tá gravando um violão, você ouve uma respirada, ou você ouve encostada na mão, assim, no tampo do violão. Coisas que você só percebe quando você tá finalizando a música mesmo e que é tudo muito sutilzinho e na hora que você masterizou fica tudo mais evidente e tal. Então esse tipo de movimento, esse tipo de coisa, a gente trabalha muito na masterização, né, o que a gente chama de restauração, né? Muitas, assim, no caso da música, são coisas muito sutis, às vezes é uma sujeirinha ou outra que sobrou no fade final, às vezes toca, todo mundo para ali, aí, sei lá, tem uma respirada sobrando, né? Todo esse tipo de trabalho de restauração é feito na masterização também, é um trabalho em conjunto, né? Muitas vezes a gente trabalha com a restauração como foco mesmo, né? Outro dia mesmo eu recebi um trabalho para fazer restauração, era uma entrevista, e aí tinha um problema, que eu acho, não sei se deu problema no cabo do microfone, tinha um ruído assim insuportável e não dava para entender muito a voz do cara. Então, com manipulações de masterização e ferramentas de restauração, a gente consegue melhorar e muitas coisas, tá? Então eu queria mostrar para vocês aqui uma das ferramentas que é muito legal, que eu utilizo bastante, e para fazer isso eu vou voltar aqui nesse track, tá? Só para vocês verem que interessante que é isso aqui. Então eu sei que isso aqui está acontecendo nesse finalzinho e é só do lado direito, tá? Então uma das coisas que eu posso fazer aqui, ó, eu posso duplicar esse track aqui. Então vamos duplicar ele, tá? Deixa eu ver se está certinho aqui e tal. Dupliquei ele, na verdade eu não queria duplicar, eu queria colocar aqui split into mono, tá? Então eu vou separar isso aqui para mono, tá? Então, quando eu separo para mono, o canal da esquerda já está 100% para a esquerda, da direita 100% para a direita, então eu vou estar ouvindo a mesma coisa, né? Tá vendo esse... Na verdade, eu não vou fazer aqui. Eu vou fazer... Aqui, esse aqui é o original, não vou fazer no original, não. Deixa eu fazer na própria master. Ah, mas eu não tenho backup da master aqui. Então, vou fazer aqui no original mesmo. Só para vocês verem. Então, olha só. Tá esse... né? Então, o que eu faço? Eu vou selecionar esse track aqui. Aqui no Pro Tools a gente tem as ferramentas de Audio Switch, tá? Que são as ferramentas onde a gente aplica o áudio, tá? E se você for na categoria aqui Noise Reduction, você tem vários plugins aí de redução de ruído, redução de clique e tal. Eu tenho uma suíte aqui, que é da Isotope também, que é a mesma empresa que produz o Ozone, tá? Que ele tem vários pequenos aplicativos, vários pequenos plugins, né? O The Clicker, The Clipper. Então, The Clicker é para tirar o clique, né? O som de clique mesmo, de descontinuidade do áudio, né? Que gera o clique. The Clipper é para ele, entre aspas, desclipar a música, né? Então, por exemplo, você gravou ali, a sua onda ficou quadrada, né? Porque o pré-clipou ali, ou entrou muito alto. Ele utiliza ferramentas
para tentar dar uma arredondada naquela onda ali. Basicamente o que ele faz é trabalhar com algum tipo de expansão. Então, todas essas ferramentas aqui, elas servem para, de uma forma ou de outra, tentar amenizar algum tipo de ruído. E tem uma ferramenta fantástica aqui no iZotope, no RX3, que é essa Spectral Repair. Basicamente, você pode entender isso aqui como se fosse um Photoshop do áudio mesmo, que você trabalha dentro do espectro. Então, quando você clica aqui no seu áudio e trabalha o Capture, ele vai te mostrar o espectro do áudio ali, tá? E no caso aqui eu separei porque eu quero mexer só nesse canal aqui, que eu sei que o ruído está vindo do lado direito, tá? Então é uma ferramenta sensacional, onde você basicamente faz seleção e você apaga regiões, você copia regiões, igual um Photoshop mesmo, só que é em termos do espectro. Então você vai vendo aqui, da esquerda para a direita, você vai vendo a movimentação em relação ao tempo, como se fosse o seu timeline mesmo. E na vertical aqui você tem a sua faixa espectral. Então você vem lá dos graves, lá 100, 300, blá, 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 até 20K. Então você está olhando seu espectro na vertical, entendeu? Então quando eu ponho aqui para tocar, olha só que interessante. Eu vou dar um play aqui, ó. Vou subir um pouquinho aqui, ó. Presta atenção nessa área aqui. Ele dá um barulhinho nos agudos ali, que de cara eu já vejo que tem alguma coisa estranha por aqui, ó. Quer ver? Vou tentar dar um zoomzinho aqui, vamos lá. É por aqui, alguma coisa por aqui, ó. Vamos lá. Né? Tocando várias vezes fica mais claro de ouvir. E aí o que eu faço? Eu posso fazer uma seleção e eu consigo ouvir só o que está tocando na seleção, clicando nesse botãozinho aqui. Olha só que interessante. Tá vendo? Então eu consigo fazer esse tipo de coisa, tá? Tem uma ferramenta muito legal aqui que é o seguinte, eu posso fazer uma seleção. Vou mostrar para vocês aqui. Eu posso fazer uma seleção, por exemplo, tipo como se fosse um Photoshop mesmo, ó. Provavelmente o ruidinho que eu estou ouvindo é alguma coisa aqui, ó. Eu faço uma seleção, tá? E eu venho aqui nesse pattern. Na verdade, ele vai procurar algumas coisas de padrão para substituir aquela sujeirinha. Então ele vai procurar dentro do áudio aqui alguma coisa parecida com esse padrão. Você vê que é mais ou menos igual, né? Tem uma massa aqui de energia aqui do 2,5 para cima, e aí ela vai fazendo um fade aqui levemente até ficar escura aqui, né? Então ele procura algum padrão, porque isso aqui foge do padrão. Essa sujeirinha aqui, é porque provavelmente esse que eu estou ouvindo, ele foge do padrão. Então quando eu coloco aqui para reparar o áudio, o que ele faz? Ele procura alguma outra região que é um pouco mais próxima. Tá vendo que loucura? Então olha só o que ele faz. Ele troca basicamente o espectro, ó. Tá vendo? É meio que fotograficamente a gente acha, né? E a gente vai trabalhando aqui só para tentar pegar uma coisa um pouco mais precisa. Vamos tentar pegar essa região aqui, ó. Vamos dar um repair. Tá, ele limpou ali, vamos tentar limpar aqui também, ó. Vamos ver se a gente vai ter um resultado legal. Ó, tá vendo? Então quando eu clico fora aqui, ó, eu meio que limpei. Olha só, se eu der 2 undus aqui, ó. Deixa eu dar mais um. Olha só como é que tava. Então essa sujeira aqui na região espectral, provavelmente na região das altas, né, porque é uma coisa agudinha, do 5K para cima ali, eu venho aqui e simplesmente com essa ferramenta, ó, vamos ver se melhorou. Sumiu o ruído. Tá vendo? Vou tocar sem o processamento, é só dar bypass aqui, ó. Com processamento agora. Bem mágico, né? Essa ferramenta é sensacional. Então essa ferramenta eu utilizo para esse tipo de manipulação aqui. Dentro da masterização é sensacional, a gente tem como fazer muitas coisas. Isso aqui foi um exemplo bem específico, é tipo um Photoshop, mas muitas vezes a gente trabalha tirar ruído. Eu já trabalhei em gravação, por exemplo, você está gravando no estúdio, tem cachorro perto, na hora que o cara para de cantar, a música vai ficar silenciosa, o cachorro dá um latido lá fora, você consegue trabalhar
retirar aquela região de frequências ali que está o latido do cachorro sem alterar a voz, por exemplo, ou alterando muito pouco a voz, né? Então é uma ferramenta que você consegue trabalhar de uma forma super transparente. É uma ferramenta bem mágica, assim, dentro do universo de restauração de áudio, né? E para quem trabalha com isso profissionalmente, né, tem pessoas contratadas, por exemplo, o FBI tem engenheiros de áudio especializados em restauração de áudio, né? Às vezes para tentar resolver alguma coisa ali, tipo, tem uma conversa gravada, mas tem muito barulho dentro, os caras, através de manipulação de masterização e de restauração, conseguem identificar o que a pessoa está falando ali. Então é um universo, assim, muito amplo. Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre restauração. Eu vou mostrar esse exemplo para vocês aí de restauração de áudio. Algumas coisas que parecem impossíveis, assim, a gente consegue melhorar, né? Então essa é uma das ferramentas que eu acho fantásticas, assim, é da Isotope, tá? É o RX3, é muito boa mesmo. E aí o que eu faço? Eu pego isso aqui, depois que eu trabalhei, eu dou um render, né? Então ele renderiza ali, né? Ele vai criar um novo áudio, ó, tá vendo? Aí eu venho, agrupo isso aqui, né? Consolido o áudio e jogo novamente para o estéreo. Então, eu poderia ter feito isso aqui na própria mixagem, tá? Ou eu posso fazer no próprio arquivo da master, que foi o que eu fiz aqui. Então, se vocês observarem aqui, eu vou tocar o finalzinho para vocês ouvirem, da master mesmo. Tá aqui, ó. Oh, desculpa, esse foi o original, a master tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Até na mesma parte, eu vou tocar a master. E o original tá aqui, ó. A fritadinha do lado direito, ó. E a master não tem, tá vendo? Então é uma manipulação bem legal. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, muita coisa interessante, diferente. Não deixe de se inscrever no meu canal, de dar um like na minha página do Facebook. O concurso de mixagem vai até o dia 31 de dezembro, tá? Não deixe de mandar sua mixagem, porque vocês estão concorrendo a um curso online, tá? Que eu vou estar lançando muito em breve. Já estou trabalhando já no curso online de mixagem, tá? Espero em breve já estar lançando. E também vai ganhar um dia de um intensivão comigo aqui no meu estúdio aqui em Juiz de Fora, tá? Pra gente tirar dúvidas, levantar uma mixagem juntos aqui. Você vai poder tirar todas as dúvidas que você quiser, beleza? Então, um grande abraço e essa semana tem mais vídeo. Valeu!